Oi, tudo bem? O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Os tempos e as estações precisam ser respeitados, né? Tudo tem o seu tempo. Uma mamãe, para gerar um filho, precisa esperar os 9 meses. Um trabalhador precisa trabalhar os 30 dias para receber o seu salário. E hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito desse tempo da espera em relação à criação dos nossos filhos. Precisamos criar os nossos filhos para a maturidade, porém precisamos ensiná-los a esperar o tempo certo das coisas para que essa maturidade chegue. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas para que mais papais e mamães sejam abençoados com essa palavra. Infelizmente, muitos pais hoje não têm essa consciência de criar os seus filhos para esperar o tempo certo de todas as coisas. Nós vivemos numa geração onde hoje tudo é muito rápido. Videozinhos de 1 minuto, a gente vai arrastando para cima, recebendo aquela injeção de dopamina no cérebro. A gente não tem paciência para assistir um vídeo de 5, de 10, de 15, muito menos para ler um livro. Em relação à comida, antigamente, se fosse fazer uma pamonha, levava 2 dias. Teria que colher o milho, teria que ralar o milho, preparar e fazer todo aquele processo, envolvia a família toda em volta da mesa, na cozinha, conversando. Hoje você liga para um iFood ou para qualquer outro serviço de entrega de comida, em 2 minutos a pamonha está na sua casa e você come sem problema nenhum. Então há uma grande dificuldade em se esperar pelas coisas. Isso vai gerando dentro de nós ansiedade, e quando nós não alcançamos aquilo no tempo em que nós queremos, não no tempo certo, mas no tempo em que nós queremos, frustração, raiva, sentimento de tristeza e por aí vai. Deixa eu dar aqui 2 exemplos clássicos dos erros que pais cometem. A lista é infinita. E antes de mais nada, eu quero deixar claro que isso não é apontando para papais, para mamães que fazem isso. Isso é um alerta somente. O meu papel aqui como pai de uma criança de 2 anos, e pode ser que isso aconteça comigo, mas é um alerta para mim e para você, para que nós tomemos cuidado e para que a gente ensine os nossos filhos de fato no caminho correto, no caminho que eles devem andar. O primeiro erro é em relação a adolescentes que dirigem automóveis sob a tutela dos pais, sob a permissão e o consentimento dos pais. O primeiro erro clássico é entregar um carro na mão de um adolescente. Quando eu falo carro, qualquer meio de locomoção, carro, moto, enfim, antes dos 18 anos. Nós, como cristãos, seguimos as leis de Deus, porém, nós não podemos anular as leis humanas. E a lei humana diz que uma pessoa ela só pode estar habilitada a dirigir a partir dos 18 anos de idade. Aí você vai falar para mim, mas mesmo assim, ele não vai pegar meu carro e vai sair, vai para o centro da cidade, vai para o shopping, vai viajar. Eu só estou ensinando ele a dirigir. Mas pensa comigo, qual é a lógica? Deixa eu te dar um exemplo. Quem aqui lembra daquele desenho do Chaves? Vou te contar uma história. Uma vez o seu Madruga, ele confisca, ele pega o estilingue do Chaves como castigo e esconde. O Chaves vai pedir o estilingue para ele, fala, seu Madruga, me devolve meu estilingue? Seu Madruga fala para ele assim, você vai atirar pedra no Kiko? Ele fala, não. Você vai continuar matando lagartixa? Não. Você vai machucar alguém ou fazer alguma maldade com esse estilingue? Não. Então para que você quer? Percebeu? Às vezes pode até ser inofensivo. A questão não é se é inofensivo ou não, a questão é que é errado. A lei fala que a partir dos 18 anos, um jovem está habilitado a entrar numa autoescola, aprender a dirigir, tirar sua carta, pegar a sua carteira, aí sim ele compra seu carro, compra sua moto e ele está liberado para dirigir. Antes disso, é sem propósito. Por mais que seja inofensivo, mas é sem propósito. E na verdade nem é tão inofensivo, porque a gente gera esse sentimento de não preciso esperar o tempo certo das coisas. Quando você entrega um carro, uma moto na mão de um adolescente, você está dizendo para ele, olha, não precisa respeitar o tempo das coisas. E o segundo problema, e esse é polêmico, tem muita gente que vai discordar de mim, mas é permitir que os nossos filhos namorem muito cedo. O namoro
é um tempo de conhecimento para o casamento. O namoro visa um propósito: casar. Então, qual é o propósito de um adolescente de 13, de 14, de 15 anos começar a namorar? Eu e você, papai e mamãe, nós já tivemos 15 anos, certo? E já faz um bom tempo, diga-se de passagem. E a gente sabe como funciona os hormônios e o corpo de um adolescente de 14, de 15, de 16 anos. Eu costumo brincar que não pode encostar, porque gasolina de crente também pega fogo. E você acha mesmo que um adolescente de 14, de 15, de 16 anos, que às vezes ainda está estudando, que não está trabalhando ainda, não consegue nem gerar recurso para manter aquele namoro? Geralmente são os pais que vão pagar o cinema, o lanche, o rolê. Você acha que esse adolescente ele está preparado para pensar em casamento, para pensar em constituir uma família? Então, queridos, se a gente for analisar friamente, analisar com a razão, o namoro na adolescência, ele é sem propósito. Ah, mas qual é o tempo certo para namorar? Cada um vai estipular aquilo que acha certo para o filho. A nossa opinião é a seguinte: termina os estudos e pelo menos esteja trabalhando, porque o trabalho traz maturidade, as contas trazem maturidade, né? Então, o mínimo, na nossa opinião, você pode discordar, tudo bem, não tem problema. A nossa opinião é: termine os seus estudos, porque você fechou essa janela dos seus estudos. Comece a trabalhar, com o suor do seu trabalho, ganhar o seu dinheiro. A partir de então, ore pedindo ao Senhor para que Ele conceda uma pessoa de bem. A partir do momento que você começou a namorar, namore com propósito. Namore para o casamento. Ah, mas pode namorar e não dar certo. Pode, não tem problema, né? Muitos de nós namoramos, né, mais de uma ou duas pessoas até conhecermos as nossas esposas, os nossos maridos, e tá tudo bem. Mas o importante é você ter isso em mente. Quero namorar, né, para um propósito, para o casamento. E nós, como pais, precisamos estar atento a isso em relação a nossos filhos. E eu volto a dizer, queridos, isso não é legalismo, isso não é querer pagar uma de santão, falar, não, a minha filha vai ser assim. Não, nós vamos passar, e alguns de vocês, pais, já estão passando, né, pela fase dos filhos adolescentes. Nós vamos passar por isso, inevitavelmente. Com 14, com 13, com 15, eles vão querer namorar. Mas aí cabe uma postura nossa, e não é imposição, porque senão faz escondido. Mas é isso que eu estou falando, desde pequeno já começar a educar, já começar a ensinar, já começar a mostrar os motivos e os problemas que isso pode causar. Ah, mas você é quadrado, hoje todo mundo namora na adolescência. Vou usar uma frase clássica que os nossos bisavós, avós e pais diziam: nós não somos todo mundo, nós temos a luz de Cristo e nós precisamos obedecer à palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus faz tudo belo no seu tempo. E nada que é desfrutado antes do seu tempo determinado é tão prazeroso ou tão eficaz na vida de um ser humano. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, a respeito do tempo de espera e de maturidade. Digo-vos, porém, o seguinte: no tempo em que um herdeiro ainda é menor de idade, em nada ele se diferencia de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, e ele precisa de tutores e cuidadores para treiná-lo e ensiná-lo a fim de alcançar a maturidade para herdar a sua herança. Um outro exemplo é o filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo. Por que o filho pródigo se lascou na vida e teve até que comer comida dos porcos? Porque ele pediu a herança a seu pai antes do tempo. Não era o tempo dele acessar aquela herança. Ele quis viver a sua vida à sua maneira, pegou a herança antes do tempo. Quando ele saiu de casa, a sua vida foi ladeira abaixo. Então, há um tempo determinado para nós e para os nossos filhos assumirmos a nossa herança em Deus e as coisas da vida terrena. A espera nunca é fácil. A espera ela é incômoda, não só para os nossos filhos, que às vezes não entendem porque são crianças,
e até para nós como pais. E isso é um tratamento de Deus para nós também. Porém, se nós não ensinarmos os nossos filhos a esperar agora, quando crianças e adolescentes, nas coisas e decisões pequenas, eles não vão saber esperar quando forem adultos, nas grandes decisões e nas decisões importantes da vida. Ah, Juninho, o que eu faço então? Como fazer? Como fazer da maneira correta, ensinando meu filho esse tempo de espera para que ele alcance a maturidade? Bom, eu separei em 3 partes. A primeira é fazer uma autoanálise. Nós, como pais, devemos olhar para dentro de nós e analisar se nós somos pessoas ansiosas, se nós temos dificuldade em esperar. Se nós somos tranquilos em relação a isso, beleza, passamos esse primeiro ponto. Se não, se somos pessoas ansiosas, a gente precisa corrigir essa rota. Porque como é que a gente vai transferir para os nossos filhos uma coisa que nós não somos? Lembra que eu falei que as crianças aprendem pelo exemplo num vídeo passado? É exatamente isso. A gente vai ter que mudar a nossa postura para depois começar a trabalhar isso nos nossos filhos. Após fazer essa avaliação, vamos para o segundo passo, que é o quê? Colocar em prática. Colocar em prática primeiro na nossa vida. E assim, os nossos filhos precisam também entender que nós vamos, às vezes, errar, falhar, tropeçar, mas o errar está tudo certo. A chave é sermos humildes para reconhecer para eles que erramos. Às vezes até pedir perdão a eles. Muitos pais têm essa visão errada de que pais não devem pedir perdão aos seus filhos. Devem sim. Isso vai mostrar para eles que os pais não são infalíveis, que os pais também erram, e isso é bom. Então, o segundo passo é colocar em prática, primeiro na nossa vida e depois na vida dos filhos. E o terceiro e mais importante, fazer isso de acordo com a palavra de Deus, debaixo da presença de Deus. Isso vai requerer muita oração, isso vai requerer consagração da nossa vida, isso vai requerer jejum específico nesse sentido, isso vai demandar de nós pais um mergulhar na presença de Deus, uma rendição na presença de Deus, porque sem a ajuda do Espírito Santo, todo o nosso trabalho é em vão. A gente pode, com a força do nosso braço e com a melhor das intenções, tentar fazer as coisas do nosso jeito. Mas olha o que o Senhor vai dizer na sua palavra. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, queridos, nós dependemos única e exclusivamente do Senhor para tudo nessa vida. Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra e que o Senhor capacite a nossa família a viver o propósito dele e a ensinar os nossos filhos e a nós mesmos a alcançar esse lugar de maturidade. Que Deus te abençoe.